Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui então para mais uma videoaula do Geomagic Studio 2013. E na aula passada a gente viu um pequeno overview, inclusive abrimos um arquivo, trabalhamos um pouquinho no arquivo e conhecemos a interface do Geomagic. É claro que foi apenas um overview, né? Então nessa aula a gente começa agora com os itens básicos de trabalho com o Geomagic, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui no Open para a gente abrir, né, ou abrir como está em português mesmo, e eu vou estar mandando para vocês uns arquivos aqui, tá? Então eu vou começar a trabalhar aqui, por exemplo, com esse aqui, ó, o triciclo. Eu vou abrir, ele é um scanner que a gente capturou apenas para remodelar ele, tá? Então está bem capturado, mas o software que a gente usa, e eu vou estar usando outros arquivos para mostrar para vocês, que o software que eu uso para capturar hoje, ele já faz, se a gente olhar aqui, se a gente for dar uma olhada, ele já faz a eliminação dos pontos que estão sobrando. Isso que a gente está vendo ali é a parte interna, obviamente, onde o laser não alcançou para capturar, porque tem esse limite, né, de profundidade, então ele está mostrando só o que conseguiu capturar. Mas percebam que ele já os pontos aqui, eles já vêm todos bem ordenados, tá? Então, isso é o software que eu uso para captura. Obviamente, um tempo atrás eu trabalhava com outro sensor em que isso não acontecia, tá? Um exemplo de captura de sensores a laser é, por exemplo, o software que eu uso hoje. Se eu passar 2, 3, 10 vezes o leitor 3D no mesmo ponto, na mesma posição, o próprio software vai interpretando os pontos que estão se sobrepondo, né, que estão muito próximo para uma região, seja ela complexa ou então com a curvatura grande que não é tão complexa. Então ele analisa esses pontos que estão se sobrepondo e já vai automaticamente eliminando. Tá? Outros sensores 3D não fazem isso. Se eu passar 10 vezes em cima da mesma peça, no mesmo local, pode inclusive ser uma superfície plana. Ele vai recapturar todas essas vezes que eu passei o sensor sobre essa região. Tá? E isso faz com que a nuvem de pontos fique, além de ficar muito pesada, tem a necessidade, né, de uma tratação, tem uma necessidade de um tratamento muito grande sobre a nuvem de pontos, que não é o caso desse arquivo aqui, ao qual ele tem um número considerado de pontos, mas é porque o modelo também é complicado, né? É um modelo complexo. Bom, vamos lá então. Pessoal, antes de mais nada, existe alguns comandos que eu quero estar mostrando para vocês, tá? Por exemplo, eu estou girando, eu estou fazendo aqui, por exemplo, um movimento de pan, tá? Então a gente tem esses recursos para serem utilizados, tá? Eu posso rotacionar minha peça, tá? Olha, ok? Como eu estou fazendo aqui, e eu vou mostrar para vocês esses atalhos. A gente precisa saber quais são esses atalhos. Bom, então vamos lá. Para rotacionar a peça, pessoal, a gente pode estar usando aqui, ó, o botão do meio do mouse. E aí a gente vai usar aqui uma órbita para rotacionar a peça, certo? Com o botão direito do mouse e o Shift, nós fizemos um zoom, que é aquele zoom mais e menos, tá? A gente pode fazer, aumentar ou diminuir. Só o botão direito do mouse e o Shift pressionado, ok? Se eu utilizar aqui, ó, botão direito e a tecla Alt pressionada, a gente pode fazer um pan. Percebam também que a tecla Alt acende umas letrinhas aqui, ó. Eu já vou estar conversando com você sobre essas letrinhas. Isso aí são os atalhos de menu, tá? Então, botão direito do mouse e a tecla Alt me permite fazer um pan no modelo, tá? Eu posso deslocar o modelo na tela, ok? Então, botão do meio eu giro, Shift e botão direito do mouse eu faço um zoom mais e menos, botão direito e a tecla Alt eu movimento ele na tela como um pan. E se a gente usar aqui botão direito do mouse e a tecla Ctrl, a gente também faz a rotação do modelo, tá? Aliás, da câmera, né? O modelo não está rotacionando, é só a câmera, certo? Então, a rotação, né, do modelo pode ser só com o botão do meio do mouse ou Ctrl e o botão direito do mouse, certo, pessoal? Então, botão direito e Shift, Alt e botão direito e Ctrl e botão direito do mouse, certo? Então, esses aí são alguns movimentos.
Então vamos lá, já que eu mostrei para vocês a questão da tecla Alt, o que acontece? Ó? A gente não tem mais aqueles menus como são comuns nos softwares, né? Os menus que se abrem para a gente acionar as opções. É esse tipo de toolbar aqui, os toolbar Ribbon, né? Que nós temos, quem participou do curso de NX, e o próprio Rhino já está adotando também esse tipo de toolbar, né? Então, a gente já tem esse conjunto de barras. E, obviamente, com isso some a barra de menus. A gente tem aqui só as tabs, né? Como some as barras de menus, teoricamente, somem também os atalhos. Não exatamente. No Geomagic, se a gente pressionar a tecla Alt por alguns segundos, ele vai mostrar quais são as teclas de atalho para cada tab. Ó. Então, por exemplo, eu quero acessar aqui essa tab de selecionar. Então, eu seguro Alt e ele vai mostrar que é o S. Eu digito o S, ele vai para selecionar e já mostra os atalhos dos recursos que estão dentro dela. Quando ela some, basta você selecionar de novo a tecla Alt, tá? Pressionar, e ele já vai aparecer. Ó, eu aperto S e ele mostra dos comandos que tem ali dentro. Então, por exemplo, se eu quero pegar aqui o recurso de ferramenta de seleção, aqui, ó, eu vou pegar a letra T com o Alt pressionado e ele vai abrir as opções. Enquanto eu não soltar o Alt, os atalhos não somem, tá, pessoal? A partir do momento que eu solto o Alt, eu só posso agora selecionar uma dessas opções. Quando eu selecionar, vai sumir os atalhos. Então, por exemplo, se eu pegar o retângulo, que é o R, ele seleciona a ferramenta e some todos os atalhos, tá? Então, Alt pressionado por alguns segundos, ele mostra os atalhos da tab. Aí eu, por exemplo, eu quero análise Y, estou com o Alt pressionado, tá? Eu não soltei o Alt. E vou pegar, por exemplo, distância, que é o I. Pronto. E aí tem outras opções ali dentro. Como eu tenho só a distância de medição ativa, então eu vou pressionar o D. Pronto. E aí agora eu posso fazer a medição do meu modelo. Certo? Então, é assim que a gente utiliza os atalhos dentro do Geomagic. Deixa eu dar um OK aqui só para sair do recurso. Uma outra coisa que é bem bacana, nós vimos na aula anterior, o sombreamento dessa peça aqui, né? Para a gente visualizar, porque assim fica difícil de ver o modelo. Então, se a gente entrar, nós vimos aqui pelo ver e a gente adicionou as texturas, tá? Mas, além dessa opção de textura, nós temos outras opções. Uma delas é a cor, que eu posso vir aqui e selecionar entre 16 cores, que ele me permite. O ruim disso é que são cores pré-definidas, tá? Eu não posso alterar isso aqui. Essas cores eu não consigo alterar. Certo? Então, também é uma opção que eu, particularmente, para pontos, eu não achei legal. Tá? A não ser que eu pudesse escolher a cor, ficaram cores muito gritantes, né? Então, também não muda muito o aspecto de visualização da minha peça. Certo? Vou dar um cancelar. Ou então, a forma mais agradável que tem dentro do Geomagic, e isso vem de todas as versões que eu conheço dele, é a parte de sombreamento dos pontos. Que é aqui, ó, o sombrear. Seleciono o sombrear, pontos de sombra. Ele vai sombrear o meu modelo e olha só, aí sim eu consigo ter uma ideia bacana de como é o meu modelo só na nuvem de pontos. Tá? E não esquecendo, né, para rotacionar, só o botão do meio do mouse ou o botão direito e a tecla Ctrl. Certo? Aí a gente pode girar. Botão direito do mouse e a tecla Alt eu movimento, botão direito e Shift eu diminuo e aumento a visualização da minha peça. Tá? Olha só que bacana. Ok? Então, com esse sombreamento aqui, a gente consegue ver direitinho o nosso modelo. É bem mais tranquilo de visualizar. Certo? Então, é aqui, ó, sombrear, pontos de sombra. Perfeito? Bom, o que a gente precisa saber também antes de começar a trabalhar com as nuvens de pontos? As ferramentas de seleção, né, pessoal? Além de ter a tab aqui, ó, de selecionar, que tem diversos recursos, nós temos também aqui ao lado direito da tela todos os recursos de seleção, inclusive de visualização, né, de orientação. Por exemplo, o primeiro recurso são as vistas de orientação. Eu tenho aqui a perspectiva, tenho aqui essa opção que é a posterior, a vista frontal, a vista direita, esquerda, tem a vista inferior e a vista superior. Ó, então a gente pode estar trabalhando com essas orientações aqui para alcançar uma vista, né, interessante para a gente visualizar o modelo. Certo?
Agora a gente tem aqui também uma outra opção, mas algumas, por exemplo, essa aqui só vai ser interessante, ela só vai aparecer quando eu estiver trabalhando com polígonos. No caso de pontos, ela não aparece, tá? Porque isso aqui é para sombrear de forma planar, que aí os triângulos eles vão aparecer ali, inclusive mostrando as arestas do triângulo, né? Se ela tiver alguma imperfeição na aresta, vai aparecer. E o suavizado aqui, ele faz uma suavização em toda a visualização da peça. Aí deixa o modelo mais lisinho, mais bonito. Mas, nunca esquecendo, aqui é apenas uma ferramenta de visualização. Inclusive, eu, para não ter erro, pessoal, eu uso sempre o sombreado do plano, tá? Que é para mim visualizar ele facetado, que aí eu aplico as ferramentas de suavização para daí sim ter um objeto realmente suave, tá? Depois disso a gente tem as outras ferramentas aqui, ó. Tá saindo fora o Tooltips aqui, ó, mas não tem problema não, tá? Eu tenho aqui ferramentas de ajustar a visualização, para ele botar toda a peça na tela. Tenho também, isso aqui é bem interessante, ó, alternar o centro de rotação dinâmico. A gente está rotacionando dinamicamente o modelo, né? Mas se porventura eu vou dar um zoom numa peça aqui, ó, numa região, e eu quero que o meu centro de rotação fique nessa região, a gente vem aqui, seleciona ele e clica onde eu quero que fique agora o centro de rotação. Ó. E aí pronto, a gente tem o centro de rotação naquela região, tá? Agora eu vou girar minha peça só por esse ponto. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente quer dar um zoom e o centro de rotação não está aqui, a peça gira assim que a gente se perde com ela na tela, tá? Para redefinir, é só clicar com o botão direito na tela, ó, redefinir o centro de rotação. Pronto. Agora já está o centro de rotação lá no ponto padrão. Se a gente rotacionar, olha aqui, ó. Tá lá no fundo, ó. Certo? Beleza. Aqui abaixo a gente tem as ferramentas de seleção, tá? Além das ferramentas de seleção, pessoal, eu tenho também aqui os modos de seleção, tá? Por exemplo, eu tenho selecionar invisível, eu tenho aqui selecionar através, essa opção que é o modo de face posteriores e também selecionar por modo de ângulo. Essa é a opção que eu menos uso, tá, pessoal? Que é, você vai definir aqui a seleção por um ângulo, tá? Mas geralmente eu trabalho muito na perspectiva, então é um tipo de seleção que, para ser sincero para vocês, eu nunca utilizei essa opção aqui, tá? Mas algumas também aqui só vão funcionar quando a gente estiver com polígono, tá? Porque, por exemplo, essas opções aqui, ó, selecionar invisível, tá? É para selecionar um objeto que, por exemplo, aqui nos pontos é difícil até de mostrar, né? Porque a gente tem essa face aqui e tem a face externa, né? Que é o outro lado da peça. Eu tenho essa face, deixa eu distanciar um pouquinho, essa face aqui e tenho essa face aqui, que são duas faces distintas, uma de cada lado da minha peça, né? O lado interno e o lado externo. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com polígono, se eu quero selecionar polígonos invisíveis, e a gente vai ver isso porque quando a gente gera o polígono, muitas vezes os polígonos se sobrepõem, muitos. É claro, depende da qualidade da minha nuvem de pontos, mas eles podem, por exemplo, nessas regiões aqui, estão vendo que tem algumas deformações nos pontos, pode acontecer também dali gerar polígonos um sobrepondo o outro, tá? E aí vai gerar polígonos que são somente uma linha, e isso é polígono invisível, tá? É o que a gente não consegue visualizar a olho nu. E se você for gerar uma superfície, depois de ter os polígonos, querer gerar uma superfície, aquilo ali pode e vai interferir na qualidade dessa superfície, tá? Então a gente tem esse modo de seleção. E eu tenho selecionar através, que é um modo de seleção, que me permite, mesmo que eu esteja selecionando desse lado aqui, ou seja, ele não vai pegar só essa face, ele vai selecionar o que está através dessa face, lá do outro lado também. Tá? Então, se eu quisesse abrir um furo aqui, por exemplo, né, eu tenho meus polígonos, quero abrir um furo, bastava eu selecionar essa região e ele já ia selecionar a parte externa também. Quando eu deletasse os polígonos, ia deletar essa parte de trás aqui também. Tá? E esse aqui é o modo que a gente usa para trabalhar dentro dos pontos, né? Porque é o único que permite a gente trabalhar aqui nos pontos. Tá?